Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para meditar com vocês numa palavra, numa passagem da Bíblia. Mas antes quero pedir a você que não é inscrito no canal, que esteja se inscrevendo em nome do Senhor Jesus. Você que não é evangélico, você que é evangélico também, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, para estar fortalecendo o canal em nome do Senhor Jesus. Quero meditar com vocês numa passagem da Bíblia, a qual um homem rico foi pedir dinheiro emprestado ao rei. Isso é uma passagem que foi contada por Jesus, a qual Jesus estava ensinando, e ele contou esta parábola de um homem que devia muito a um rei e ele não tinha como pagar a dívida. A passagem vai nos dizer, segundo as Escrituras, que esse homem foi levado diante do rei pelas autoridades e, forçado a pagar a dívida, ele implorou ao rei que o perdoasse daquela dívida. A palavra de Deus vai nos dizer que esse rei, agindo de íntima compaixão, ele perdoou a dívida daquele servo e o liberou para voltar para sua casa. Mas a passagem vai nos dizer, segundo as Escrituras dizem, que esse homem, encontrando um dos seus conservos, um homem que o devia muito menos do que ele devia ao rei, a palavra do Senhor vai nos dizer que este homem, o obrigando, o forçando, obrigou-o a pagar a dívida. E o seu co-irmão disse para ele assim: me perdoe, deixe que eu vou pagar a sua dívida, me dê mais um prazo, que eu vou pagar aquilo que eu te devo. Mas esse homem, agindo de uma mente truculenta, uma mente violenta, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele, agindo de total violência, entregou esse seu irmão às autoridades por ele não ter pagado a dívida. A palavra do Senhor vai continuar nos ministrando que esse servo, sendo levado ao rei, foi explicado toda a situação para o rei daquela época. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei ficou furioso e mandou chamar aquele homem a qual ele havia perdoado a sua dívida. A palavra do Senhor vai nos dizer que, voltando esse homem de novo até o rei, trazido pelos seus oficiais, o rei perguntou a esse homem assim: por que você não perdoou a dívida do seu irmão, sendo que eu perdoei a sua, que era muito maior? O homem, inventando uma desculpa para o rei, disse: é que eu estava procurando dinheiro para o Senhor. E o rei falou com ele assim: mas eu perdoei a sua dívida, eu perdoei aquilo que você devia. E o servo, não sabendo como explicar, o rei disse a ele: você será preso, você e a sua família, até que você pague o último centavo. E esse homem, implorando ao rei, dizendo que o perdoasse, dizendo: Senhor, me perdoa por tudo isso. O rei vai dizer: como é que eu posso te perdoar se você não perdoa o seu irmão? O que eu quero trazer como reflexão dessa palavra para você que está me ouvindo e para você que vai assistir esse vídeo? Aquele que não perdoa não recebe perdão. Isso foi uma parábola que Jesus contou para Pedro, após Pedro ser cobrado por cobradores de imposto a pagar aquilo que devia, e Pedro ficou irritado. E Jesus disse para Pedro: Pedro, se não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celestial não nos perdoará. Porque nós devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E qual é o problema disso nos dias de hoje, irmãos? É que hoje perdoar é muito difícil. Hoje, perdoar e receber perdão é muito complicado. Mas o que eu quero dizer para você? Se você não perdoar, o Pai Celestial também não te perdoará. E talvez você se pergunte assim: mas eu não tenho nada do que perdoar, eu não tenho ninguém para perdoar. Ou talvez você diga assim: mas eu não perdoo o que fizeram comigo. Pois é, mesmo sendo seu maior inimigo, você deve perdoar, porque senão o Pai Celestial não nos perdoará. Fique com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua família. E lembre-se, se nós não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celestial também não nos perdoará. Deus te abençoe em nome de Jesus.